E se eu te dissesse que o seu aprendizado pode ser definido, o seu QI pode ser aumentado através da forma como as pessoas te tratam ou como você se trata? É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Um estudo que um psicólogo de Harvard fez e bugou o sistema educacional. Damas e cavaleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu não posso mentir que eu estava com saudade de trazer esses conteúdos mais técnicos aqui para o canal. Eu adoro gravar vlogs, mas trazer conteúdos técnicos onde eu trago uma informação que pode agregar cada vez mais no aprendizado de vocês é algo que me instiga cada vez mais a produzir conteúdo para cá. Bom, no vídeo de hoje, como eu disse, eu quero mostrar para vocês o que esse psicólogo, o que o Robert fez de diferente que bugou o sistema educacional, então o que fez com que a gente desbravasse um lado do lado intelectual que a gente não costumava explorar. Então, primeiro vamos contextualizar quem que é o pesquisador. Robert Rosenthal, ele é um psicólogo e professor da Universidade de Harvard que buscou fazer um experimento, então ele buscou avaliar ali o aumento de QI através de outras ferramentas. Na verdade, o que ele queria fazer era estimular o aprendizado, mas no fim acabou se tornando um estudo e acabou se tornando uma pesquisa que fez com que, através disso, o sistema educacional de Harvard mudou as estratégias para melhorar o resultado dos seus alunos ali integrantes da faculdade. Bom, mas vamos lá, o que foi esse estudo, o que ele fez, o que ele gerou de resultado para bugar tanto assim o sistema educacional? O estudo ficou conhecido como Pygmalion in the Classroom. Ele fez um estudo basicamente assim. Ele chegou e conversou com alguns professores que eles iam fazer um teste de QI, um teste de inteligência entre os alunos. Só que esse teste, na verdade, era nada mais do que uma farsa para que eles testassem o quão o pensamento desse aluno era interferido pelo resultado desse teste de QI. Então, o que eles queriam? Eles não queriam, de fato, avaliar o QI do aluno. Eles queriam pegar esse aluno, pôr ele num ambiente onde ele tivesse que ser testado o seu QI, e depois disso, com o resultado que eles recebessem, eles queriam identificar o quanto isso ia interferir no resultado futuro dessa pessoa. Então, eles queriam pegar o quão a resposta desse resultado ia trazer de incentivo ou atraso para a evolução desse estudante. Então, se, por exemplo, se eles não fossem tão bem no QI, se isso ia reduzir o seu desempenho futuro, ou se eles tivessem tido um resultado de QI e soubesse que tivessem tido um resultado bom de QI, isso ia aumentar a fomentação de querer aprender mais e estimular o aprendizado deles. Então, de forma ali velada, entre eles, os professores combinaram que não ia ser de fato um teste de QI. Eles iam só burlar ali para que os alunos só sentissem que estavam fazendo um teste de conhecimento. Depois disso, eles pegaram alunos aleatoriamente desse experimento, então eles pegaram alguns alunos que fizeram esse experimento e colocaram esses alunos numa sala, em específico numa turma, e falaram para eles que eles tinham sido colocados nessa turma porque o desempenho deles de QI era excepcional, ou seja, era acima da média. E por conta de ser acima da média, eles iam montar uma turma específica para isso, para que eles conseguissem dar mais atenção e conseguissem explorar esses potenciais gênios. Só que, lembrando, esse estudo não foi feito, ele não foi feito esse teste de QI. Eles fizeram isso de forma aleatória para instigar o quão, se eles dissessem que os alunos tinham potencial e mostrar para os alunos que, nossa, vocês são diferentes, vocês têm habilidades excepcionais, o quão isso ia incentivar eles nos resultados acadêmicos futuros. E aí o que eles fizeram? Colocaram eles nessa turma e durante essa trajetória de estudos, eles começaram a induzir feedbacks e começaram a induzir coisas que explorassem e fomentassem cada vez mais que eles eram de fato diferentes, que eles eram de fato brilhantes. Então eles começaram, quando eles davam aula, quando o aluno perguntava uma coisa, o professor dava um feedback tão positivo. Nossa, que interessante essa pergunta que você me fez. Nossa, você é realmente diferente. E começava a dar feedbacks positivos, mesmo que a pergunta seja uma pergunta banal, que a pergunta seja uma coisa boba. O que era a intenção deles? Era fomentar, estimular aqui na cabeça deles que eles eram de fato gênios e que eles eram de fato pessoas acima da média. Então eles começaram a fazer essa fomentação de explorar, em induzir, em questionar, fazer com que eles se dedicassem mais, e isso automaticamente fez com que os alunos
se dedicassem de fato mais, acreditassem mais na cabeça deles, acreditassem que eles eram capazes sim de explorar, pesquisar, fazer coisas novas. E no final desse resultado, eles chegaram à conclusão de que, de fato, a inteligência desses alunos e o destaque acadêmico deles melhorou muito. Não porque eles de fato eram pessoas excepcionais ou tinham um QI de fato elevado, até porque o estudo foi feito de forma aleatória. Eles perceberam que a indução de estímulo, então a forma como eles eram tratados, instigados, fez com que de fato eles aumentassem o potencial acadêmico deles. Por quê? Porque a instigação intelectual, o incentivo, o feedback positivo sempre fez com que eles colocassem no peito deles, opa, eu tenho potencial, eu sou diferente sim, eu tenho essa capacidade. E isso fez com que cada vez mais eles acreditassem nisso e arriscassem mais e, por consequência, explorassem mais e conseguissem melhorar o seu potencial cognitivo. E aí o Robert Rosenthal chegou numa conclusão com os professores de que a maior parte do processo de desempenho futuro de uma pessoa depende do feedback que ela recebe, não só do feedback durante o processo que ela está fazendo as coisas, mas antes ela ser colocada isso e ser fomentada todos os dias de que você tem potencial, você faz resultados, você traz de fato aquilo. E isso é muito interessante, porque quebrou uns conceitos que a gente tinha de senso comum, de charlatanismo, de seja positivo, seja positivo, seja positivo. Ele pegou isso e trouxe para um estudo onde ele provou que, de fato, a estimulação de positividade, a estimulação de falar, nossa, como você é inteligente, nossa, você tem essa dedicação a mais, fez com que o potencial dos alunos aumentassem. Então, não mudou as matérias, não mudou o grau de dificuldade dos conteúdos. O que mudou foi a forma mental como o professor fez com que o aluno se enxergasse. E isso é algo que faz muita diferença para a nossa vida. Porque se a gente voltar isso para a realidade, não só como os outros tratam a gente, mas o feedback que a gente recebe sobre as coisas, assim como o feedback que você mesmo dá para você mesmo, interfere gradativamente no teu processo de aprendizado. A maioria das pessoas que eu conheço que, por exemplo, tinham um potencial brilhante, vamos colocar dessa forma, que eu, pelo menos, achava essa pessoa com um potencial grande, mas que, por exemplo, numa fase da vida recebeu muitas críticas, recebeu muita punição, muita coisa ruim, essa pessoa, ela desacreditou do potencial dela. Eu posso usar de exemplo aqui uma pessoa que eu tenho com muito carinho, que é a minha melhor amiga. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, mas o ambiente que ela viveu sempre foi desestimulante. E isso fez com que o processo de evolução dela fosse muito mais demorado e muito mais tardio. Não porque ela não tinha capacidade, mas porque ela colocou na cabeça dela de que tudo que me dizem é verdade, no caso, tudo que diziam para ela era de forma mais pro lado negativo, isso carregou ela para baixo e fez com que ela não acreditasse no potencial dela. Não porque ela não tinha potencial, mas porque a cabeça dela controlou isso e fez com que ela realmente desacreditasse e não buscasse, não explorasse mais. Até porque quando você não acredita de você, você tem medo de arriscar. E isso, quando o Robert traz isso à tona, nesse estudo, ele mostra que isso não é só charlatanismo, isso não é só teoria da conspiração, isso é ciência. A ciência aplicada no cérebro faz com que você estimule cada vez o teu aprendizado. Então, sim, é possível aumentar o seu QI mental, é possível aumentar a sua inteligência, a sua capacidade através de estímulos mental. Através de acreditar mais no seu potencial, arriscar mais, testar mais e mais do que isso, o teu ambiente exterior é o que mais vai interferir. Então, preste atenção nas formas como as pessoas falam de você para você. A maioria das pessoas às vezes acaba te desestimulando do que estimulando. Tome cuidado em cortar essas pessoas da sua vida. E lembre-se, quando você não tem um ambiente que é favorável para você, você precisa começar a criar esse ambiente. Seja ele virtualmente, seja ele mentalmente. Você precisa projetar isso para que cada vez mais isso entre na tua cabeça e que você vá criando isso até chegar ao ponto onde você realmente acredita que você pode fazer mais e que você de fato é diferente e que você tem sim capacidade para atingir resultados que outras pessoas não conseguem. E aí, antes de eu colocar alguns exercícios práticos para vocês aqui,
Eu gosto de citar coisa sempre histórica. O nome do estudo ficou conhecido como é, Pigmalião, porque Pigmalião foi uma obra de arte do período da Grécia, da mitologia grega, onde o Pigmalião ele tinha o objetivo de fazer sua obra-prima e ele queria fazer uma escultura em homenagem à deusa do amor. Então, em homenagem a ela, ele decidiu que ele ia fazer uma escultura. Só que tudo que ele via do mundo das mulheres no geral, ele não via elas como uma beleza excepcional. Então ele se comprometeu em fazer uma estátua da mulher perfeita, da mulher bela, em homenagem à deusa do amor. E nisso que ele começa a projetar, sobre isso que ele começa a construir, ele acredita tanto que ele vai fazer essa deusa tão perfeita, essa deusa do amor, que durante a fabricação dessa estátua, ele se apaixona pelo que ele cria, pelo projeto dele. E essa paixão dele faz com que ele acredite tanto que aquilo é tão lindo, que ele fez isso com tanto esmero, com tanto capricho, que ele acredita que ele tem tanto potencial para isso, que ele chega a se apaixonar pela estátua da beleza perfeita que ele fez. E aí, na mitologia, conta a história de que a deusa do amor presenteia ele como tornando essa estátua que ele fez de projetar como uma mulher perfeita, presenteia ela, se tornando ela uma mulher de verdade, ele se casa, se apaixona por ela, e eles usaram aqui como nome do experimento porque o Pigmalião, a Galateia, que é a obra de arte, que é a estátua que ele fez isso com tanta vontade, acreditou tanto nesse processo de fazer a criação de algo belo, de algo extremamente perfeito, que de tanto que ele acreditou que isso se tornou real, literalmente. Ele chegou a se casar com ela, ela virou uma mulher real. E o uso dessa palavra de Pigmalião no experimento foi para mostrar que quando você acredita tanto em algo, quando você projeta tanto algo na sua cabeça, é indiscutivelmente que isso vai se tornar possível. Não tem como, isso vai se tornar real para tua vida, porque você projeta, porque teu cérebro não sabe distinguir o que é real do que é o irreal. Então ele vai projetar tanto até que você se torne uma verdade. E isso, aplicado ao estudo, aplicado à sua vida, faz total diferença, porque a maioria de nós, eu digo por mim mesmo, foi projetado para não ser tão valorizado, para acreditar de que não tenho tanto potencial assim, não é tão estimulado, não bota tanta fé em si mesmo, assim como os outros não botam tanta fé em você. E isso faz com que você desacredite dos seus resultados, desacredite da sua forma de explorar o mundo. Bom, e se eu tenho aqui recados e conselhos para deixar para vocês se pergunte o quão eu acredito em mim, o quão eu sei que eu tenho potencial, o quanto eu tenho estimulado isso, como os outros têm me incentivado, quais ambientes me incentivam mais do que outros, porque tem ambientes que a gente é estimulado, nossa, você realmente é capaz, e geralmente algumas pessoas que realmente acreditam na gente, vê mais a gente do que nós mesmos, e você começar a colocar isso no seu cérebro, não é só questão de teoria da conspiração, é ciência aplicada, é a ciência aplicada na educação, para que você estimule o aprendizado. E se você é professor, aplicar isso para a tua sala de aula faz com que sim, de fato, mude a forma como os seus alunos se enxergam. Eu tive a oportunidade na escola, no meu segundo ano do ensino médio, a diretora da escola, ela realmente montou uma turma selecionada, que tinha umas notas boas na escola e por acaso eu também estava dentro desse grupo, e ela montou essa sala, só que ela fez essa turma, falando que ela queria que fossem os alunos que fossem aprovados no vestibular, que ela acreditava em nós e que nós íamos ser aprovados no vestibular. Eu estudei no colégio público e a gente sabe que a maioria dos estudantes de colégios públicos não consegue entrar tanto assim na graduação, na faculdade pública. Então, ela fez essa turma e eu fiz parte dessa turma, e 90% não, vamos dizer assim, uns 80% da minha turma que estudou juntos, de fato conseguiram entrar na graduação. A maioria ou já está fazendo a graduação ou está quase se formando, mas a maioria ali conseguiu entrar. E quando eu olhei esse estudo, eu lembrei disso, que a intenção, claro, que a minha diretora não conhecia sobre esse estudo, ela fez isso porque ela via que as notas eram maiores e ela queria colocar esse grupo num grupo onde um puxasse o outro para se dedicar para o vestibular. E funcionou de alguma forma.
E você ter grupos onde te joguem para cima, te estimulem, te façam explorar mais, vai fazer diferença para o teu aprendizado. Isso, como eu disse, é educação aplicada, é ciência aplicada na educação. Quando você faz isso, você deixa de ser só um charlatão e passa de fato a acreditar no teu potencial. Damas e cavaleiros, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado vocês e que cada vez mais vocês possam acreditar mais no potencial de vocês e evoluir no processo de aprendizado. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!